E aí, tudo bem? Espero que sim. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, que é uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. Se você realmente quer formação bíblica, exegética, conteúdos sobre os aspectos tanto culturais quanto também históricos, enfim, sobre as línguas originais da Escritura, você está justamente no lugar certo. Se você realmente quer saber o que a Bíblia quer dizer, você está no lugar certo, beleza? Vamos lá. A perícope de hoje, pessoal, ou trecho bíblico que a gente vai estudar, é justamente o texto tirado de João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Trata-se da continuidade da narrativa daquela manhã da ressurreição dentro do quarto evangelho. É um texto particularmente que eu gosto demais. Eu gosto demais por quê? Porque ele contém ensinamentos muitíssimo especiais, tá bom? E que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, eu já quero te pedir que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, comentar aqui embaixo, exatamente. Eu gostaria que você pudesse colocar aqui embaixo respondendo a seguinte pergunta: como é para você estudar de verdade a Bíblia, entender de verdade o que o texto está querendo dizer? Fala um pouquinho para mim como é que tem sido essa sua experiência, beleza? Então, o que eu gostaria mesmo é que você colocasse o seu testemunho aqui. Beleza, gente? Então, conto com vocês. Além disso, é muito importante dizer que você deve checar a sua inscrição aqui dentro do nosso canal, justamente por quê? Porque vira e mexe, o YouTube desinscreve pessoas, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à leitura e estudo do nosso texto. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu o que levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vou dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, de meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Vamos agora então para o comentário do nosso texto. E o texto, no versículo 11, começa apresentando Maria chorando. E o texto diz que Maria estava do lado de fora do túmulo. Uma primeira coisa que chama a atenção aqui para nós é justamente o fato, pessoal, de que enquanto os outros discípulos tinham ido embora, segundo o versículo 10, Maria Madalena, ela fica ali. Ela não arreda o seu pé daquele local. Só que o texto diz que ela estava ali chorando.
E essa sua posição ali, do lado de fora do túmulo, em lágrimas, vai mostrar justamente a sua incapacidade de acreditar de verdade na ressurreição e também de entender justamente o que poderia ter acontecido. Há um lamento aqui sem fé nesse sentido. Um lamento que lembra muito aquele choro, aquela lágrima, aquele momento de desespero que foi apresentado na narrativa da morte de Lázaro, lá no capítulo 11, nos versículos 31 e 33. Esse dado é muito interessante. Parece que o texto de João está fazendo uma retomada aqui. E aí, enquanto ela chorava, ela se inclinou, diz o texto. E nesse momento, Maria Madalena tem a mesma iniciativa, tanto do discípulo amado, que lá no capítulo 20, versículo 5, fez isso, se inclinou para dentro do túmulo, quanto também a mesma ação que Simão Pedro tomou, no versículo 6. Tá bom? Então ela se inclina, ela espia o que está dentro daquele túmulo, pela primeira vez dentro da narrativa. Ela olha lá para dentro. E aí, nesse momento, os anjos vão aparecer e vão perguntar para ela. E o texto diz no versículo 12 que ela viu então esses anjos vestidos de branco. E eram dois. Aqui nós temos que explicar duas coisas importantes. Primeiro, o detalhe aqui interessante é dos anjos aparecendo em par. Exatamente. É muito comum isso aparecer dentro da narrativa bíblica. Aliás, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículo 10, isso vai acontecer. A gente vai ter lá um momento da ascensão de Jesus e dois anjos vão aparecer àqueles que ali estavam no Monte das Oliveiras, e dão uma mensagem aos discípulos. Agora, um outro detalhe interessante é que frequentemente estes anjos vão aparecer vestidos de branco. E isso é um símbolo tanto de santidade quanto de pureza, ou também de sacralidade. Isso vai aparecer, por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 9, versículo 2, em Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, e também em Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 6. O texto continua trazendo para nós justamente que eles estavam sentados onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés daquele local. Isso também é bastante interessante. Por quê? Porque aqui já não há mais a menção nem aos panos, nem ao véu que cobria, por exemplo, a cabeça de Jesus, que foram citados nos versículos 6 e 7 aqui do capítulo 20. E que, inclusive, eu já tratei a respeito disso aqui no vídeo de antes de ontem no nosso canal. Mas vamos lá, olha só. Esses panos eles vão ser justamente substituídos por esses anjos. E como eu falei, um sentado num local e outro sentado em outro local. Um aos pés e outro no local da cabeça. Isso é interessante, pessoal. Os panos já não se encontram lá. E o texto continua. No versículo 13, os anjos vão perguntar: mulher, por que choras? Nesse momento, pessoal, os anjos serão colocados dentro da narrativa como uma evidência de que Deus entrou na história. Exatamente. Nesse momento vai aparecer o ponto de vista de Deus na pergunta. Por que você chora? Por que você está sofrendo? Olha que dado interessante. E o texto continua trazendo a resposta dela. Ela vai dizer: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Nesse momento, pessoal, Maria Madalena responde com quase as mesmas palavras que ela dirigiu aos discípulos anteriormente. Quando ela falou da tumba que estava aberta, e ela utiliza nesse momento, então, aos discípulos,
o plural. Olha que dado interessante. Ela utiliza o plural e diz: eles levaram o corpo de Jesus, a quem ela inclusive vai chamar de Senhor. Agora, há, porém, nesse momento, uma ligeira mudança em relação às palavras que ela disse aos discípulos, muito embora sejam parecidas. Mas por que há essa mudança? Porque lá no versículo 2, ela associou os discípulos à sua falta de fé individual e à sua falta de conhecimento, de reconhecimento de que Jesus ressuscitaria. E nesse momento, então, lá ela vai usar o nós. Nós não sabemos onde o corpo de Jesus foi colocado. Inclusive, eu tratei, não é, sobre essa utilização no plural que Maria Madalena faz no vídeo de antes de ontem aqui do nosso canal, tá bom? Nesse momento, quando ela está conversando com os anjos, já há uma mudança, pessoal. Por quê? Porque ela afirma agora não mais no plural, mas no singular. Ela vai afirmar: eu não sei onde o colocaram. E essa mudança, pessoal, do plural para o singular vai refletir com muita precisão a situação atual dos personagens dentro da história. Dessa história que está em desenvolvimento. Nesse momento, Maria, não é? Ela não sabe. E ela está só. Ela está se sentindo abandonada. Esse dado é muito interessante. Essa mudança chama a atenção. Ela está sozinha agora. Ela está num momento de dor, de sofrimento profundo. E o texto no versículo 14 diz que depois que ela disse isso, ela se voltou para trás, ela viu Jesus de pé, só que ela não sabia que era Jesus. E esse fato dela não saber que era Jesus pode ter relação justamente com o fato de que Jesus, na sua forma ressuscitada, era de alguma maneira diferente da sua forma física anterior. Tá? E sobre essa questão da mudança na forma do ressuscitado, alguns versículos bíblicos vão trazer. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 16, lá em João, capítulo 21, versículo 4, esse não reconhecimento do Jesus ressuscitado aparece e pode ter a ver justamente com isso. Agora, também isso pode ter ocorrido porque ela estava num momento de escuridão. O capítulo 20, no versículo 1, vai falar isso. Era muito escuro. Só que eu gosto mais de explicar essa parte, pessoal, afirmando justamente que aqui há um retrato do sofrimento dessa mulher. Ela estava num processo tão profundo de dor, de angústia, que ela não reconhece Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que isso ocorre conosco muitas vezes. Quando a gente se encontra num momento de escuridão na vida, de sofrimento na vida, a gente às vezes não reconhece Jesus. E aqui é o retrato justamente das profundezas da incredulidade de Maria Madalena. E que é, inclusive, dentro da narrativa, esse retrato aumentado. Quando ela se volta, não é, para contemplar Jesus diante dela, mas ela é incapaz de reconhecer a figura que estava ali na sua frente. Aí o interessante agora, o versículo 15 vai trazer Jesus perguntando para ela: mulher, por que choras? E continua a perguntar: quem você procura? Ironicamente, pessoal, aquele, não é, a quem ela procura pergunta para ela. Só que a sua falta de fé nesse momento, ela é tão intensa, que Maria Madalena, segundo o texto, vai confundir Jesus com o jardineiro. E aqui há um dado interessante, pessoal.
Por que que é um dado interessante? Porque, veja bem, Jesus repetiu basicamente a pergunta que os anjos fizeram. Só que ele acrescenta o quem você procura. Esse dado é muito interessante. E por que que ele é muito interessante? Porque Maria poderia ter compreendido que eram os anjos novamente, ou um deles, que tinha feito a pergunta. Ela confunde Jesus com um jardineiro. Outro dado interessante é que a pergunta que Jesus faz aqui é uma pergunta muito forte que vai aparecer em momentos anteriores da narrativa do Evangelho de João. Lá no capítulo 1, versículo 41 e no capítulo 18, versículo 14. Lá no capítulo 1, versículo 41, Jesus vai dizer: o que vocês estão procurando? A quem vocês procuram? Ele vai falar isso aos discípulos. Olha que dado interessante. Então é uma pergunta voltada ao discípulo. Mas Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro. Ela não compreendeu a pergunta de discípulo. Ela estava tão atordoada que ela não entendeu. E ela confunde e volta a dizer, como diz o versículo 15, Jesus com o jardineiro. Agora, como assim com o jardineiro? Como assim? Como que Maria foi confundir Jesus com o jardineiro? Por que será que isso ocorre dentro do texto? Já ocorreu essa pergunta para vocês? Tá? Como é que isso se processa? Para eu explicar isso para você, eu preciso fazer uma outra pergunta. E a pergunta que eu vou fazer é justamente a seguinte, olha só. Você faz ideia de qual é a profissão mais antiga do mundo? Pensa aí. Qual que seria a profissão mais antiga do mundo? Eu vou te responder. Olhando lá para Gênesis capítulo 2, versículo 15, obviamente estou fazendo aqui uma brincadeira com você, é a jardinagem a profissão mais antiga. Adão é posto por Deus como jardineiro do Éden. E isso significa muito. A narrativa da morte de Jesus, do seu sepultamento, vai justamente afirmar que o corpo de Jesus foi sepultado em um jardim. Dentro do Evangelho de João, Jesus é sepultado num jardim. E o que isso relembra? Relembra o jardim do Éden. E relembra o jardim do Éden por quê? Porque dentro do Evangelho de João há uma teologia da nova criação. Lembra? O capítulo 1, versículo 1 desse Evangelho de João diz como? No início era o verbo estava com... Lembra dessa história? São as palavras iniciais muito próximas às palavras do livro do Gênesis. E aí a gente entende algo muito interessante. O Evangelho de João começa narrando 7 dias e termina narrando exatamente, contando isso, 7 dias. Ou seja, isso nos lembra a semana da criação. E Jesus aqui é confundido como jardineiro, muito possivelmente porque Jesus vai ser compreendido como o segundo Adão. É muito interessante que essa teologia já estava presente na comunidade cristã. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, e lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21, ele vai falar de Jesus como esse novo Adão. Então, uma possibilidade é justamente essa, dela ter confundido Jesus com o jardineiro. Só que existe outra possibilidade. Ela pode ter confundido Jesus com o jardineiro, novamente eu repito, porque a narrativa falou que ela estava num local muito escuro, num momento escuro. E é muito interessante perceber isso. Não é muito interessante. Ela pode ter se voltado justamente ali para dentro da tumba e não ter visto nada. E quando ela voltou, não ter visto nada além dos 2 anjos, ou melhor, né? E quando ela voltou, novamente ela não viu que era
Jesus. Tá? Outra questão ainda, pessoal, aqui que é muito interessante, tem a ver com o fato de que a Bíblia afirma que em outras vezes, após a ressurreição, os discípulos não reconheceram Jesus imediatamente. Já citei aqui, já falei a respeito disso, tá bom? Então isso significa que na ressurreição o corpo de Jesus está modificado. Não é? Talvez uma aparência mais jovem, mais original, mais perfeita em saúde, justamente inclusive em contraste com o modo como o corpo de Jesus ficou na cruz. Se a gente lembrar, não é, daquele texto do servo sofredor que é aplicado ao Cristo, de Isaías capítulo 53, versículos 2 e 3, que diz que ele estava totalmente desfigurado. E aí o texto continua. O texto vai trazer a fala de Maria. Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me, onde o colocaste? Aqui há um aprofundamento na ironia do texto. Maria substitui o anterior. Eles o levaram pelo tu. Foste tu o que levaste. Olha que dado interessante. Ela realmente não reconhece Jesus. Ela chega a culpar Jesus ali por aquilo que estava ocorrendo naquele momento. Só que o texto é muito bonito. O texto continua dizendo que Jesus então fala com ela mais uma vez. Só que o conteúdo dessa fala é o nome Maria. Olha que dado interessante. E é nesse momento então que ela se volta e ela vai exclamar em hebraico, como diz o texto, Rabuni, que quer dizer mestre. Gente, aqui há um dado muito interessante. Rabuni significa literalmente meu mestre. Está no possessivo aqui. Esse izinho do final é justamente essa partícula possessiva. E esse dado é muito interessante, pessoal. Ela reconhece Jesus por quem ele é e reconhece o seu papel como aquele que deu a ela o ensinamento da verdade. Outro dado fantástico é que essa expressão mestre, ela estará presente em momentos cruciais do texto joanino, aqui no versículo 17 do capítulo 20, mas também vai aparecer no capítulo 1, versículo 38, versículo 49, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 31, capítulo 6, versículo 25, capítulo 9, versículo 2 e capítulo 11, versículo 8. Essa expressão vai aparecer em momentos nos quais há um reconhecimento da autoridade de Jesus e de quem ele realmente é. Ele é o mestre que ensina a verdade, que revela a verdade do Pai. Gente, o fato mais interessante aqui dentro dessa narrativa toda, para mim, de verdade, pessoal, é justamente que apenas ouvindo o seu nome, Maria reconheceu a voz de Jesus. E isso é justamente conforme aquilo que Jesus havia ensinado antes da sua crucificação. Quando a gente lê o texto de João, lá no capítulo 10, quando Jesus está falando do bom pastor, é muito interessante que no versículo 3 e no versículo 4, Jesus vai dizer que ele chama, como bom pastor, suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas o seguem, e o texto diz, porque elas, as ovelhas, reconhecem a sua voz. Maria Madalena aqui é entendida agora como ovelha, como seguidora do Senhor. Ela reconheceu a voz. Esse dado é muito interessante. E a última questão interessante a respeito da utilização do título mestre aqui aplicado a Jesus consiste justamente no seguinte, pessoal.
tanto a primeira vez que esse título aparece dentro da narrativa de João, lá no capítulo 1, versículo 38, quanto na última vez em que ele aparece, exatamente aqui na nossa perícope, nessas duas aparições do título, justamente vai aparecer um complemento que significa mestre, que o autor coloca aqui. E é muito interessante isso, por quê? Porque parece que o texto está fazendo um fechamento do seu processo narrativo de falar a respeito desse Senhor que é o mestre. O leitor então pode reconhecer aqui que Maria fez uma confissão parcial de fé. Ela reconhece Jesus como o rabino que ela conheceu durante todo o seu ministério. Exatamente também como fez Nicodemos, como fez a mulher samaritana, não é, que servem dentro da narrativa de João para exemplificar essa jornada de fé, de conhecimento, não é, de quem é o Senhor e de qual que é a sua ação. Muito interessante isso. Maria Madalena, nesse momento, então, ela chegou a uma fé parcial, não é? Uma crença justamente que Jesus era de fato aquele que respondia às suas esperanças e às suas necessidades atuais. E aí Jesus vai dizer para ela, no versículo 17, não me segures. Algumas Bíblias vão trazer isso com não me toques, porque eu ainda não subi para junto do Pai. Bom, pessoal, aqui então trata-se de uma situação totalmente nova. Jesus está ressuscitado e ele possivelmente disse isso a ela para justamente fazer lembrança ao fato de que ele ainda não tinha cumprido a sua promessa feita aos discípulos, que ele subiria, que ele retornaria ao Pai. Promessa essa que é feita tanto no capítulo 14, versículo 12, quanto no versículo 28 de João, como também no capítulo 16, versículo 10 e no versículo 28. E aí, então, o texto continua e Jesus vai dizer, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus se dirige aqui a ela dizendo que os discípulos eram seus irmãos. Eles estão colocados, portanto, dentro da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Esse dado é fantástico. Outro dado que vai chamar a atenção aqui é que ao chamar os outros crentes de irmãos, isso está implicando um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal que Jesus construiu dentro da narrativa de João, por exemplo, no capítulo 15, nos versículos 13 e 14, que vai justamente falar aquele que permanece em mim, toda essa teologia. Que coisa maravilhosa. E por fim o texto vai trazer a reação de Maria Madalena. Ela então sai para anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E ela então, nesse momento, faz exatamente o que Jesus lhe havia ordenado. E isso é algo fantástico, pessoal. E aí eu quero concluir dizendo algo muito interessante. Você percebeu? Esse episódio começou com Maria Madalena chorosa, lá no túmulo, ainda na escuridão da sua infidelidade, do seu desconhecimento. Só que essa narrativa termina, ela tem o seu fecho, justamente mostrando que Maria Madalena agora, ela se move para longe da tumba, ela sai da onde está a morte. E ela responde ao mandato de Jesus. Ela vive essa convocação ao anúncio. Trata-se de um movimento renovado aqui, que vai justamente indicar a nós, leitores do texto, que Maria alcançou
um outro estágio na sua jornada de fé. Que Deus possa nos dar essa graça de crescermos na nossa fé, de que Ele é o ressuscitado e que a gente possa, a partir disso, levar este anúncio para toda a humanidade, para que essa humanidade, crendo, tenha vida e vida eterna e vida em todas as suas dimensões. Que Deus abençoe. Até amanhã, com a graça dele. Valeu!